Bem-vindo a mais uma análise vocal e a música de hoje é um grande clássico do rock, é um grande clássico da voz. É uma banda aí também muito boa chamada Aerosmith, na voz do Steven Tyler, um cara muito louco que eu sou muito fã, um cara que tem muita história aí e um cara que usa a voz de uma maneira única aí, a gente vai falar bem sobre a voz dele, né? E estamos atendendo o pedido, essa análise, né? A música de hoje é a música Dream On, né? Que eu acho que é um épico aí, um grande marco na carreira do Aerosmith e do Steven Tyler também, e tem aquele tão famoso agudo que ele fez, que depois veio a se tornar a marca registrada dele, né? Então, bom, vamos começar, vale a pena a gente falar também algumas coisas sobre o Steven Tyler, né? Eu falei que ele é um cara muito louco, porque é um cara que aí abusou de muita coisa, né? Muita droga, muita bebida, muito grito, precisou fazer cirurgia aí, teve calo na corda vocal, né, na prega vocal, teve um pólipo, para falar aí de uma maneira mais correta. É um cara que tem uma carreira longa, considerando aí o quanto que ele já berrou, o quanto que ele cantou, eu acho com certeza que ele está no lucro, né? Durou muito mais do que o esperado, é um cara que eu tive a oportunidade de assistir ao vivo e realmente é uma puta energia, ele faz os agudos, ele tem um timbre muito legal. E é interessante a gente comentar também que a gente vai ouvir o Dream On, a versão original, tá? A versão original dos anos 70. Então vou comentar também que a voz dele mudou muito dessa versão para as versões ao vivo ou do acústico, enfim, né, versões dos discos ao vivo que a gente vê por aí, né? Então eu acho que ele amadureceu o estilo dele, mesmo na biografia dele, ele conta que esse primeiro disco, né, os primeiros discos, ele ainda estava desenvolvendo a personalidade dele, né, na maneira de cantar, estava desenvolvendo o estilo dele, encontrando o estilo dele, né? E ele canta nesse começo um pouquinho mais impostado, um pouquinho mais com influência de black music, de R&B, né? Que era uma coisa que ele gostava também. E já surge aí aqueles primeiros berros dele, que depois, né, nos anos 90, passou a ser aquela coisa que toda música do Aerosmith tem algum berro em algum lugar, né? Virou a marca registrada dele, né? Bom, vamos começar aí também. Bom, ele é um cara também que já foi expulso do Aerosmith, fizeram testes contra os vocalistas, depois voltaram atrás, né? Isso mais recentemente, ele conta na biografia dele também. E uma curiosidade que antes da gente ouvir também que ele conta, né? Sobre essa música no Dream On, ele compôs, né? Ele era um cara que cresceu aí no campo, né? Os pais dele, não lembro agora se era um sítio, se era uma fazenda, uma chácara, tal, no interior e tal. E ele morava lá, e eles recebiam pessoas, tal, e tinha lá, eu acho que era um cravo, ele compôs essa música num cravo. Aí depois, enfim, ele saiu de lá, a família também se mudou, e depois de muitas décadas, ele teve a oportunidade de comprar esse cravo que ele compôs o Dream On, né? Então, foi muito importante para ele. É, é um grande momento da carreira dele e de realização pessoal dele, essa música Dream On, do começo da carreira, mas que ele já declarou que ele se orgulha muito dessa música, né? E dessa mesma época aí que ele morava aí nesse interior, nessa chácara, sítio ou fazenda, não lembro ao certo se era uma pousada ou se era tudo isso, né? Ele é um cara tão louco que ele conta que ele costumava tomar um ácido lá pelas 4 da manhã. Ele tomava lá pelas 3, 4 da manhã um ácido, quando ele já estava aí no fim da adolescência, para quando ele acordasse de manhã, ele já está no auge da loucura ali, já acordar, né? É muito louco, né? Então isso para a gente ter uma ideia de quem é Steven Tyler. Outra coisa interessante da gente comentar, além da parte vocal dele, né? E ele toca esse cravo, dá pra gente já ver ele tocando piano, tocando teclado, né? Ele é um músico talentoso. Ele começou como baterista, né? E as primeiras bandas em que ele tocou, ele era o baterista. E ele conta também que no início do Aerosmith, que eles montavam duas baterias ali para ensaiar. Ele e o batera tocavam um de frente para o outro e, segundo ele contribuiu bastante na evolução do batera oficial, do Aerosmith. Mas vamos lá, vamos ouvir então Dream On, a capela Steven Tyler. Every time that I look in the mirror, all these lines in my face getting clearer. Legal, ó. Bom, dá pra ver também
ele não tá soltando punch aí ainda também, com uma dinâmica mais baixa, né? Vale a gente lembrar também que a música começa com o clima, né? Com o dedilhado, né? Suave, ainda não tem drive, ainda não tem pegada. A bateria tá ali só marcando o tempo também, se não me engano, o baixo dá algumas pontuadas e ele tá segurando a onda aí, né? Every time that I look in the mirror. Não sei se vocês repararam, a gente falou do vibrato caprino do Geddy Lee na nossa última análise. Vou colocar aqui a do Steven Tyler nessa época para você também ouvir esse vibrato dele. All these lines in my face is getting clearer. The past is gone. Deu para sacar? Tá um pouco fora de fase aqui, né? Aquela retirada por equalização, né? Frequência, né? Agora dá para sacar nessa subida dele, né? Getting clear. Ele joga um pouco mais pro fundo, né? Ele imposta um pouco mais, né? Ele canta essa época um pouco mais aqui, ó. Vê se você consegue perceber o que eu tô falando. Like dust to dawn, isn't that the way? Everybody's got the dues in life to pay. Então dá pra ver que ele não tá aquela coisa esperada ainda do hard rock, né? Dos grandes ícones aí, né, de microfone na mão dos anos 70 e 80, dos cabeludos, camisa preta e tal, né, soltando e tal, bem na manha. É uma fase aí de transição do rock, eu acho. Muitas bandas aí nessa pegada aí, a gente já tinha o Led Zeppelin, né, já tinha aí o Black Sabbath, já tinha o Deep Purple, mas é um estilo aí ainda desenvolvendo, né? Bem comecinho dos anos 70 isso aqui. I know nobody knows where it comes and where it Goes. I know everybody says you got clues to know how to win. How to win. Legal. Então, até agora não teve nada ainda muito pegada. A música ainda também não chegou no ápice, né? E eu percebo também que ele não abusa muito do suporte aqui, né? Dá pra ver que tá... How to win, yeah, né? All these lies in my face. Não tá, né? Tá um pouco... Não tem all these lines in my face getting clear. Não tem aqui isso aqui ainda, né? O que pode fazer parte do estilo da música, do charme, do negócio. E é interessante ele comentando na biografia dele também, né? Ele comenta que ele se orgulha muito dessas primeiras frases da música, né? All these lines in my face getting clear, the past is gone, né? Todas essas linhas no meu rosto, né? Falando sobre envelhecimento, se olhar no espelho e tal, do que ele aprendeu nos livros com os tolos e os sábios, e ele falou, nossa, eu tinha 20 e poucos anos, de onde eu tirei aquilo e tal, né? Então é uma coisa que ele veio refletir só mais recentemente, na letra que ele mesmo compôs com 20 e poucos anos. Half my life's in books, written pages. Dá pra sacar que ele continua bem no mesmo esquema da primeira, né? A mesma pegada, projeção da primeira estrofe. Live and learn from fools and from sages. Mesmo vibrato. You know it's true. All the things come back to you. Então legal, ó, dá pra ver que subiu, ganhou mais pegada, mas ele ainda não tá naquela região, né, dos anos 90, né, depois que a banda voltou, depois do Pump, no Get a Grip, né, ele ainda não tá naquela região mais aguda que fez ele ficar aí um ícone, né. Sing with that
E dá pra ver que a voz dele era mais limpa, né? Isso também mais impostada e tal. Ele foi ficando com a voz mais porosa aí ao longo dos anos, né? Sing Women! Escapa um ar da voz dele. Isso depois dessa fase, né? Dos anos 90 pra frente, eu acho. Sing for the year, sing for the laugh, and sing for the tear. Sing away now, it's just for today. Never tomorrow, it could long take you away. Algumas variaçõezinhas, né? É também interessante, eu ouço essa música há muito, muito tempo, nunca tinha cantado ela pra valer, até a minha versão aqui que eu fiz aqui um cover, vou colocar o link aqui de novo para vocês poderem sacar. E o que eu imaginava da letra era totalmente diferente em alguns momentos, né? Engraçado porque ele acentua um pouco diferente, às vezes a palavra, não pega na sílaba tônica, às vezes dá a impressão de que é outra palavra que ele está falando, né? Eu sempre tive a impressão que ele falava sing women, né? Tipo mulheres, e ele fala sing with me, né? Cante comigo. Sing with me, sing for the year, sing for the laugh and sing for the tear. Sing with me, it's just for today, maybe tomorrow it could long take you away. Outra variação. Dream on. Dream on. Mas você vê, tá numa região aqui ainda. Dream on. Né? Não tá ainda naquela região que a gente está acostumado a ver ele se esgoelar, né? Dream on, in the dream come true. Mas sinto que a voz dele já tá esquentando mais aqui. Dream on, dream on, dream on, dream until your dream come true. E aí tem os riffs, né, do Joe Perry, acho, nessa música. Dream on your dream come true. Né, os riffs de pentatônica, pegando Blue Note e tal. E depois Dream until your dream come. Então o Joe Perry que contribui muito aí também na marca registrada do Aerosmith, um cara que tem uns solos também bem marcantes, bem aqueles que parecem uma música dentro de uma música, né? Aquele esquema meio George Harrison, né? Que às vezes você não consegue imaginar a música com outro solo, né? Então é bem interessante isso da parte dele, ele também toca muito ao vivo, vi que ele também é muito virtuoso, ele fez até um duelo de guitarra com ele mesmo no Rock Band, né? Que era nas gravações e tal, dá pra ver que ele se mantém em forma, agilidade, virtuosismo. E interessante que eles brigaram, né? Eles brigaram, a banda terminou. E aí depois o Steven Tyler, né, veio falar com ele, a gente tem que voltar, né? Ele estava acompanhando algum artista, estava como contratado em alguma outra banda, ele falou, a gente pode ter o nosso trabalho aí de novo, vamos colocar de lado essas coisas. E aí eles conseguiram, né? Eles voltaram com aquela versão de rap do Walk This Way, se não me engano, que também é aí um dos primeiros raps, depois eu vou pesquisar, mas podemos até comentar depois essa música também. Dream on, dream on, dream on, dream on, dream on, dream on, dream on. Legal, né? Dá pra ver o agudo dele, né? Eu acho que o agudo dele nessa época, nesse disco, ele ainda tá um pouco mais tímido, né? Do que veio a se tornar depois dos anos 90, que ele já vem com aquele drive e tal. Eu não sei quanto desse drive aí já é, talvez, do tempo aí das cordas, né? Do amadurecimento, né? Envelhecimento. Mas pra minha opinião, no meu gosto pessoal, o timbre dele foi ficando mais legal com relação ao tempo, né? Ele foi ficando mais inconfundível, né? Ficou ficando mais marcante, né? Steven Tyler. Nessa época acho que ainda não tanto, né? Apesar dele cantar super bem aqui também e tal, eu acho que ele conseguiu ir aprimorando o estilo dele. E vale lembrar também que nessa época eles não eram uma banda que estavam no topo, né? Que estavam entre as melhores, né? Eles atuavam aí na mesma época do Led Zeppelin, mas eles nunca chegaram a
a estar ali, né, como no status de um Led Zeppelin, por exemplo, né? E eles vieram a realmente ficarem muito populares depois que eles voltaram, né? Depois dessa época aí. Aí eles fizeram um monte de disco, né? Que pegou realmente, né, o Get a Grip, o Pump, né? Que foi assim um sucesso atrás do outro, muita personalidade a banda. As gravações já tinham aquela sonoridade mais moderna, né? Mais definido, mais peso e tal. E os clipes, né? Os clipes também tocavam na MTV direto. Então aí eles vieram a se tornar o Aerosmith aí que a gente conhece, né? Mas antes disso tem várias músicas legais, mas eles não eram uma banda de primeira linha, digamos assim, do mainstream, né? Sing with them, sing for the year. Bom, depois desse agudo que é o épico, né? Aquela parte da música que todo mundo espera, né? Dá pra ver que ele ainda tá ali, né? Desenvolvendo esse agudo dele. Depois você saca aí na minha versão também. Tentei fazer nessa onda dessa primeira versão dele. Não é aquele agudo que ele faz, né? Tipo James Dio ou mesmo Bruce Dickinson. É diferente aqui, né? Eu acho que não tinha aqui ainda tanta técnica, né? E era realmente mais no grito, né? Outra banda que eles eram aí contemporâneos também é o Queen, né? O Queen nos anos 70, e mesmo antes do Queen e do Aerosmith serem famosos, eles já tocaram em lugares na cena independente. Inclusive, o Steven Tyler conta também que uma vez o Freddie Mercury se recusou subir no palco e entrar num desses eventos em que o Queen não era a atração principal e a atração principal era o Aerosmith. E o Freddie Mercury não aceitou, falou, não, aqui a atração principal somos nós, o Queen, né? E nenhum deles ainda tinha esse patamar que a gente conhece hoje. Sing for the laugh and sing for the tear. Sing with them, just for today. Maybe tomorrow, good love. Essa parte eu acho muito legal. Maybe tomorrow. Take it away. Sing with them, sing for the year. Sing for the laugh and sing for the tear. Sing with them, just for today. Maybe tomorrow, the good love. Aí já faz diferente. Tomorrow, tomorrow. Faz já descendo, né? Maybe tomorrow, the good Lord, take it. The good Lord. É The Good Lord, né? Mas ele canta de uma maneira... The good Lord, Lord, the good Lord. Que às vezes a gente fica em dúvida, né? Da palavra. E esse final ele faz bem curtinho. Maybe tomorrow, the good Lord, take it. Wait. E essa música também é bem carregada aí no delay, né? No reverb, principalmente, né? Na parte da dinâmica baixa. Every time. Tem uma ambiência aí, né? Bem legal. E também vale comentar que essa é uma música já desde os primórdios do Queen ou do Aerosmith, em que eles tocavam antes de gravador, antes de disco e tal. E era uma música que a namorada do Joe Perry, guitarrista, não gostava e convenceu o Joe Perry a não gostar muito também. Então eles eram um pouco resistentes a essa música nos shows do Aerosmith antes deles serem famosos, né? E o Steven Tyler fala, não, eu acreditava na música, a música é boa, vamos lá, tal. E tinha que ter esse confronto um pouco. Bom, é isso aí, um pouquinho do Steven Tyler aqui na música Dream On, na versão original. Depois a gente pode até um dia, de repente, comparar, né, ouvir a diferença da voz dele nessa época, a voz dele mais atual, né, mais recente. E vou também recomendar, se eu achar aqui no YouTube, eu vou colocar o link aqui também, tem um vídeo aí de uns 15 anos atrás, alguma coisa assim, em que o Steven Tyler ele tá no palco, ele tá lá berrando pra caramba, tal, dando os gritos dele e tal, e aí ele sai, acaba o show, ele vai pro backstage, aí tem ali já montado uma salinha, um consultório, aí ele senta numa cadeira lá, acho que ele faz uma naso, coloca uma câmera pelo nariz dele, vai lá para as pregas vocais e filma ele, continua cantando lá, né? Every time. Enfim, não lembro o que ele canta, não é essa música não. E aí eles filmam os movimentos das pregas vocais dele e todo o ambiente ali, né? E dá pra você ver a cor, né, que tá aquilo ali, né? Aquilo tudo que parecem estrias, varizes, tudo meio roxo, meio sofrido ali, e tem a câmera. E aí eles vão passando um laserzinho ali que vai tratando tudo aquilo e deixando tudo rosinha de novo, né? Então eu lembro que uns 15 anos atrás eu falei, interessante, né? Isso
pode ter contribuído bastante aí para ele ter durado tanto tempo também, berrando tanto, porque dá pra ver que ele faz muito na raça, né? E ele berra mesmo, tal, e ele mantém o alcance dele, pelo que eu tenho visto recentemente. Não parece que ele é um cara que, além desses muito agudos que ele canta se esforçando sem tanto, né, no limite, não parece que é o limite dele, que ele não grava no limite, senão ele não conseguiria fazer ao vivo, né? E ele faz muito ao vivo, até uma idade mais avançada aí, né? Então, legal, e vale a pena a gente observar também o que eu falei da cirurgia. Ele já fez uma cirurgia vocal, né? Uma cirurgia aí nas pregas vocais, e teve uma boa recuperação. Se não me engano, o médico dele, o médico que fez a operação dele, fez a operação em vários outros cantores. Depois eu vou levantar o nome. Se eu levantar, eu coloco aqui para vocês aqui embaixo, mas eu sei que é um médico famoso. E vale a gente lembrar também que nem sempre as cirurgias são bem sucedidas, mesmo para os grandes nomes aí da música, não só internacionais como nacionais. Temos alguns até aí do sertanejo, né, que gritaram muito e não tem mais de onde tirar. Beleza, gente? Valeu, a gente se vê na próxima aí. Não esquece de marcar o sininho aí, seu like, e a gente se vê na próxima. Falou!